Tô aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui no último evento desses 2 dias, com imensas participações aqui, com muita riqueza de conteúdo. A Semana da Tecnologia foi um evento 100% digital, gratuito, promovido pela Healthcare Alliance, com apoio de diversos parceiros e com o tema principal, tecnologias que facilitam a gestão e o cuidado. Como eu disse, conseguimos abordar diversos pontos, trazendo grandes nomes para contribuir conosco em cada uma das mesas, que tornou essa discussão bastante enriquecedora. Eu sou Vinícius Machado, gerente comercial da Healthcare Alliance, e vou mediar a nossa última mesa redonda, o paciente como protagonista da saúde. Nós sabemos que cada vez mais a tecnologia avança e fica claro o papel do paciente no cuidado da saúde, ele como centro dessa cadeia. Tudo que a gente faz na saúde, desde a limpeza até os procedimentos mais complexos dentro das instituições, são para o paciente. Ele tem a obrigação de ser o centro dessa cadeia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E para discorrer sobre esses pontos, eu tenho aqui comigo na mesa o Emerson Zarot, nosso diretor de inovação da MV, o Haroldo Coriolano, CEO da Dr. Mobile, e o Emerson Assis, cofundador da TCare Minha Cirurgia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Vinícius. Olá, boa tarde. Emerson. Tudo bom, Haroldo? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Pessoal, durante esses 2 dias de evento, nós discutimos bastante sobre tecnologias e transformação digital, sobre o impacto dessa realidade no sistema da saúde como forma de cuidar e como ela foi modificada no processo de entrada da instituição, na jornada percorrida durante o atendimento presencial, na realização de exames clínicos e de imagens e até o acompanhamento remoto junto ao paciente. Abrindo para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber a visão de vocês nesses pontos, o que mais ressalta em relação a essa mudança e como o paciente é impactado por ela, como vocês enxergam isso? Para começar essa conversa, eu vou convidar o Emerson Assis. Por favor, Emerson, gostaria de passar a palavra aí. Qual a tua opinião aí para a gente começar? Bom, Vinícius, primeiro eu queria agradecer aí em seu nome a Healthcare Alliance e no nome do Emerson, meu xará, MV, o convite, né? E a participação. O tema realmente é extremamente complexo e apaixonante, né? Eu digo isso sempre. Quando você contextualiza protagonista, você quer dizer o personagem principal, né? E aí o protagonista pode dizer o seguinte: eu promovo a questão ou eu também tenho a interferência para facilitar com que eu possa promover a saúde ou os cuidados dela na jornada. Então, acho que uma coisa muito importante é o que tem acontecido conosco durante esse momento do Covid. Se a gente pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, né, que saúde, estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença, que isso é o conceito de saúde, então nós temos a minha decisão, a minha atitude, a minha cultura, as minhas crenças, minhas possibilidades, as ferramentas que assim existem para que eu possa transformar a minha jornada, seja ela na promoção, prevenção e cuidados, tá certo? De uma forma mais suave. E o que está acontecendo? Quando você pega os fatores condicionantes à saúde, você tem saneamento básico, alimentação, meio ambiente, trabalho, e aí uma série de coisas que influenciam diretamente essa possibilidade da nossa jornada. Se eu entender de que eu preciso ter elementos para poder escolher promover minha saúde, ou promover uma linha de cuidado satisfatório, eu vou entender o seguinte: olha, eu tenho que pensar que no Brasil nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, quando que em países, não vou usar a palavra desenvolvido, chega a 4,1. Isso significa que nós temos aí, como um único agente, um único ator médico, uma dificuldade para poder fazer o acompanhamento na linha de cuidado e no percurso desse paciente. Por isso é que é importante que a gente entenda que as equipes matriciais, como o nutricionista, fisioterapeuta e todos eles, fazem um olhar na linha e na jornada com engajamento.
Hoje nós temos aí uma facilidade imensa para isso, né? A população, sabidamente, aí, mais de 80% tem um smartphone. Hoje nós sabemos que nós temos aí 350, mais ou menos, health techs, né, facilitando nossa vida. Então, isso tudo, através desses estudos, vem colocando para a gente uma série de análises importantes. A mudança vem através de coisas que nós estamos usando e estão ligadas à internet. Então, são os IoTs, né? Internet das coisas. E para entender o que a internet da coisa faz leitura, a gente agora já começou a entender mais 3 letrinhas, né? O IOB, a internet do behavior, do comportamento, que vai usar aquelas inteligências analíticas, machine learning, para definir um perfil e te melhor oferecer informações qualificadas para que você seja o protagonista desse estado. Eu entendo que não tem menor sentido não dizer que isso é uma realidade, que esse é um momento transformador, que as vantagens que nós encontramos e os benefícios são imensos, né? E a gente tende a entender que existem alguns desafios para que essa transformação tecnológica e que facilite a jornada do paciente e ele sendo protagonista, impacta em custo, porque isso é uma das coisas importantes que a gente tem que avaliar. Hoje, já começamos a trazer aí um pouco de segurança e privacidade dos dados com a LGPD, e aí um desafio que eu entendo que é um desafio muito importante, que é a interoperabilidade. Existem um universo de ferramentas e tecnológicas, um universo de informações, mas que não se conversam entre si. E é um pouco do que a Health está fazendo, né, que é criar interoperabilidade com diversos aparelhos, diversos dispositivos. Então, aqui a gente tem uma série de possibilidades e que, literalmente, não se falam entre si, e aí o paciente não tem a melhor experiência, a pessoa não tem a melhor experiência. Então, eu entendo que não tem mais volta. Sou obrigado a concordar, realmente é uma quantidade muito grande de oportunidades, apesar dos desafios. Eu acho que esse é um dos maiores que a gente tem pelo caminho aí, é a questão da interoperabilidade, somado a esse empoderamento, né? Colocar essa informação de forma linear na mão do paciente, para que ele realmente tenha o poder sobre essa informação. Convidando o Haroldo, por favor, Haroldo, queria também entender um pouco aí do teu pensamento a respeito disso, para a gente entrar na mesma linha do raciocínio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Agradecer aí o convite da Healthcare Alliance, a todo mundo que está aí no chat, participando do evento. Dizer que é uma honra estar participando aqui só com feras aí da área da saúde, né? E falar que eu acredito que a gente ainda precisa evoluir muito em relação a ter o paciente como protagonista da saúde, né? A gente ainda tem muitas instituições de saúde que a gente não vê que o paciente não é o protagonista. Eu vou até citar aqui um exemplo próprio de um atendimento que eu tive no mês passado, onde eu fui fazer uma tomografia em um grande hospital aqui de São Paulo, hospital conceituado de uma grande rede, onde eu demorei 10 minutos fazendo uma tomografia e 20 minutos preenchendo uma papelada. Pessoal, na época que a gente vive, isso é uma coisa totalmente inconcebível. Ainda mais nessa época de pandemia que a gente está, eu e mais umas 10 pessoas, uma do lado da outra, preenchendo papel, sendo que uma coisa que eu já poderia ter feito anteriormente. Então, o hospital ele tinha as minhas informações, ele tinha os meus dados, ele poderia simplesmente ter coletado essas informações antes de eu chegar. Minha experiência foi totalmente negativa. Então, assim, você via que o hospital ele não tinha se preparado para aquela situação. É uma coisa que a gente, o gestor hospitalar e de TI, tem que ficar muito atento nessa questão e ter um pouco de empatia, né, com o paciente, se colocar no lugar. Tenho certeza que se o gestor daquele hospital tivesse passado por aquela experiência, com certeza ele iria mudar a mentalidade.
Eu vejo, percebo que a MV e os parceiros aí da Healthcare Alliance têm fomentado muito algumas tecnologias aí que permitem esse melhor atendimento, essa melhor experiência do paciente, né? Ou seja, torná-lo um protagonista realmente da sua saúde. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente o TripAdvisor fez uma pesquisa aí com os melhores hotéis do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas o melhor hotel do mundo atualmente é no Brasil, fica em Gramado, chama-se Colline de France. Haroldo, o que é que hotel tem a ver com protagonismo da saúde do paciente? Tudo a ver, pessoal. Eu entrei para pesquisar sobre o hotel e os hospitais, eu acho que tem muito a aprender com a hotelaria, a experiência de check-in, a experiência de atendimento, de check-out. Eu pesquisei, eles têm 34 acomodações e 44 funcionários, ou seja, mais de um funcionário por leito, por quarto, na verdade, né? Haroldo, você está querendo dizer que meu hospital tem que ter mais... Não estou querendo dizer isso. Isso é um exemplo para mostrar para o gestor hospitalar e para a pessoa de TI, no caso, que é possível ter algumas ações e tomar algumas ações que são simples, mas que vão impactar na experiência dele. Então, você melhorar um check-in, o cara, quando chega lá no Colline de France, ele é recebido com champanhe. Não estou falando que você vai fazer isso no hospital, né? Mas você pode, de alguma forma, copiar bons exemplos de outras áreas e colocar no hospital para melhorar essa experiência aí, né? Tanto de check-in quanto da jornada dele durante o atendimento, fora do hospital, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu acredito que a gente precisa fomentar isso e divulgar esse evento que a Healthcare Alliance está fazendo. É uma ótima oportunidade para a gente abordar esse assunto e divulgar e tentar mudar a mentalidade de alguns hospitais para melhorar essa experiência do paciente. É isso aí, Vinícius. Legal, Haroldo. Realmente focar na percepção de experiência desse paciente, né? Como tu disse, não vai ter evidentemente, mas também existem muitas formas de usar da criatividade por esse encantamento, dessa forma, o como a pessoa vai se sentir. Afinal de contas, do lado de dentro ou do lado de fora de um hospital, todos somos pacientes em algum momento, né? Então, a gente gostaria muito, assim como tu falou, do próprio líder fazer essa tomo, a gente gostaria de saber como a gente vai ser recepcionado lá dentro e qual poder eu vou ter sobre a informação que tange a mim, né? Sim. Nesse sentido, te convido aí para participar com a gente também, né? Por favor, a palavra é tua. O que tu pensa também a respeito dessa grande mudança aí que está acontecendo através da tecnologia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Muito boa a abertura aí do meu xará Emerson, do Haroldo, né? O Haroldo fazendo uma correlação, eu adoro fazer essa correlação, Haroldo. Que bom que tu segue essa linha, né? Que eu gosto de mostrar como é que a gente funciona, né? Aproveitando e comentando, o que é o empoderamento, né? Quando a gente fala do empoderamento, se a gente pudesse conceitualizar esse empoderamento da saúde, é quando a população, a pessoa tem sobre si o domínio das ações que dê capacidade para ela tomar decisões, né? Que ela possa adquirir novas habilidades e conhecimento e que ela possa governar esse cuidado. E o desafio que a gente faz hoje, até para essa live, é como é que se faz isso, né? Porque esse conceito a gente pode buscar rapidamente na internet, aprender sobre isso, tá? A primeira coisa que nós temos que entender, puxando um gancho para o número aí dito pelo Emerson, hoje nós temos na classe C e D, 80% das pessoas estão conectadas na internet. Muitas vezes a gente, numa relação médico-paciente ou numa relação profissional, a gente está desconectado, a gente está fora desse mundo da tecnologia, desse mundo da internet.
Mas o que acontece hoje? Os nossos clientes estão dentro dessa plataforma, dentro dessa grande rede, buscando soluções. Então, não tem mais saída. Eles estão presentes dentro desse mundo de hoje, que é a tecnologia, né? Fazendo uma correlação, tempos atrás, o que é um empoderamento? Para executar uma viagem, eu tinha que ir até uma agência e aí eu pedi uma passagem aérea e a pessoa me dava uma única ou duas alternativas e ali eu comprava. Gente, hoje eu tenho um empoderamento sobre o processo meu de poder ir para onde eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero e no preço que eu posso pagar. Isso está chegando na saúde, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Honestamente, eu acredito muito que a tecnologia ela possa potencializar este empoderamento e desenvolver novas habilidades, tá? Melhorando principalmente essa relação médico e paciente, que ele possa ter ao longo do tempo, e a gente vai falar isso aqui hoje, o automonitoramento da sua cuidado, da sua saúde, que ele possa ter acesso às informações, que ele possa, como diz meu amigo Dr. Kleber aqui, que ele possa receber um tratamento contínuo da sua saúde a cada passo que ele for dar e não de forma episódica. Então, desenvolvendo essas habilidades, né? A gente se pergunta qual é a estratégia que nós vamos adotar para que, de fato, a gente saia de um modelo tradicional, possa empoderar as pessoas nessa promoção de cuidado, de autocuidado. Eu acredito muito como estratégia principal, a mudança em toda a jornada do atendimento do paciente. Essa jornada a gente pode ver desde o momento em que eu acesso à saúde, o Haroldo comentou isso, então vocês imaginam que hoje, quando a gente fala do empoderamento, começa que eu estou conectado. Então, se eu quero ir num determinado hospital, se eu quero fazer alguma consulta, eu acesso rapidamente ali a minha internet e eu consigo entrar no site do hospital, e no site do hospital as pessoas querem acessar os serviços de uma consulta, de um esclarecimento. Começa, então, pelo primeiro passo. O primeiro passo é dar acesso aos serviços de saúde. Isso, gente, é uma coisa muito simples. Isso é muito simples e que já está vencida no mercado. Mas a gente tem olhado para algumas instituições de saúde e até pessoas não ter isso de forma automatizada, né? Então, não adianta, é irreversível essa mudança. É irreversível porque os nossos clientes, os cidadãos, eles têm memória presente, eles estão vivendo outras situações. Então, quando ele vai num hotel em Gramado, Haroldo, ele recebeu uma experiência ali que ele quer ver em outro local. Os nossos clientes, hoje, a gente vê pessoas da classe C e D viajando de avião. E o que acontece no avião? A gente vê as pessoas viajando de avião, não existe demérito nenhum em relação a isso, mas ali as pessoas já vivem uma outra experiência de tratamento. Vem uma aeromoça com uma bandeja, te serve no teu assento, pergunta o que você deseja. Quer dizer, as pessoas começam a ter uma memória presente de uma experiência única de tratamento. Então, essa experiência, ela leva também para o ambiente, né? Para o nosso ambiente da saúde. Então, quando eu vou no hospital, para mim não faz muito sentido fazer e repetir o meu cadastro centenas de vezes, né? Ainda mais quando a gente fala da mesma operadora e hospital. Eu até brinco, eu gosto de brincar assim, né? Eu não me apresento quem eu sou, mas eu faço a pergunta, vem cá, vocês não se conversam, não? Eu já tenho esse cadastro aí, gente. Eu já disse que eu sou alérgico a sulfa, eu já disse que eu tenho hipertensão, eu já disse que eu tomo losartana. Não dá para vocês se conversarem, não, e ajudar a minha vida, né? E então vocês imaginam. Então, esse empoderamento, ele inicia, né, com a tecnologia, permitindo potencializar, desenvolver essas habilidades, iniciando na jornada
que é o acesso ao serviço, esse serviço que a gente comentou, e permitir, né, trazer comigo a minha história. Por que eu não posso carregar a minha história comigo, né? O que nós estamos ofertando nesse atendimento que eu não carrego a minha história? E por que eu não saio do hospital, que é uma coisa que o Haroldo faz muito bem, por que eu não saio de cada atendimento recebendo minhas informações de saúde, né? Por que numa teleconsulta eu sou obrigado a ir até o local, buscar um documento hoje? Isso não faz muito sentido. Os nossos clientes estão cientes disso. Eu gostaria de debater muito hoje com vocês essa estratégia para que a gente não fale só sobre o empoderamento, mas o que de fato nós podemos sugerir de mudança como um todo, de recursos que dê o empoderamento para o paciente, né? Vinícius, então eu sugiro esse debate, você que está conduzindo, obviamente, foi uma provocação, mas eu disse minha primeira... Não, Emerson, é fantástico, cara. Eu acho que é realmente o sentido. O teu xará, o Emerson Assis, colocou muito bem lá no início, que é um caminho que já foi startado. Esse caminho realmente da tecnologia, dessa comunicação já foi startado e ele realmente não tem mais volta, né? Ainda que a gente saiba que é possível, continua sendo um desafio, né, de como fazer essas tecnologias se integrarem, como a gente fazer isso chegar de uma forma ágil, de uma forma acessível na mão das pessoas, né? Então, isso realmente é um desafio. Seguindo nesse sentido, então, Emerson, eu vou te convidar para já a gente aprofundar um pouco mais no tema, e aí, justamente, pegando a questão Global Health, a questão da inovação. Então, eu já vou aproveitar que tu já estava com a palavra, já vou te fazer a primeira pergunta para a gente aprofundar um pouco mais no tema, e aí depois eu vou distribuindo melhor. Tá? Nós temos aqui uma pergunta: Global Health possui diversas soluções com foco no paciente e na medicina preventiva. Mas como o paciente pode se apropriar disso de forma a ser protagonista do seu cuidado? É um tal de liga e desliga microfone. Sem dúvida. A gente começou esse projeto 5 anos atrás. Quando a gente começou esse projeto, a gente tinha aquela frase célebre: vamos cuidar da saúde e não da doença. A frase é linda, e todos dizem isso. Mas como é que faz isso na prática, né? Aí a gente partiu para Analytics, entender como que a gente poderia fazer isso. Uma pessoa, se eu falar para ela, olha, baixe esse aplicativo que vai fazer bem para a sua vida. A gente percebeu que isso, na prática, não acontece. A grande verdade é que o sistema de saúde hoje ele é tão complexo que eu lanço sempre uma tese dizendo: só cuida da saúde quem está morrendo ou com muita dor. Porque a experiência é muito ruim. O Haroldo acabou de relatar uma experiência recente dele aí. A experiência é ruim, gente. Eu ligo para um hospital, faço uma reserva, faço um agendamento de diagnóstico por imagem, a pessoa me liga de volta dizendo que eu tenho que chegar meia hora antes para realizar todo o processo de autorização. Então, a experiência é ruim. Aí, o que a gente foi aprendendo na prática, Vinícius? E a gente traz para vocês essas lições aprendidas. A gente tinha 3 ou 4 aplicativos e a gente percebeu o seguinte: poxa, como é que a gente captura essa pessoa no sentido de mapear ela e trazer ela para dentro da plataforma? A gente viu que o primeiro caminho é pelo acesso a serviços. Você tem que automatizar os seus serviços para o paciente. Então, esse é o primeiro momento. Você precisa deixar ele conectado com a sua instituição. E aí, essa é a primeira dica que a gente dá hoje. Então, como eu falei, se eu quero marcar uma consulta em algum médico ou algum hospital, eu entro no site. Quando eu entrar no site, eu já vou fazer meu cadastro. Eu já vou começar a fazer o IOB, que o Emerson disse, né? Eu vou começar a entender o que essa pessoa é, qual é o perfil de saúde dessa pessoa, vou desenhar uma estratégia para ela, para que ela possa empoderar da saúde dela. Então, o Global Health ele nasceu 5 anos atrás, e a gente, quando começou, tinha 4 aplicativos, fizemos analítica, percebemos que as pessoas não estavam indo muito por essa frase, cuidar da saúde e não da doença. E a gente percebeu que o que estava dando muito certo era o aplicativo que gerava serviços. A gente pegou todo esse mundo, colocamos num só,
valorizando a experiência de uso para que o paciente, a hora que ele entrasse atrás em busca de um acesso a serviço, ou na operadora, ou no hospital, enfim, ou no consultório, a gente trouxesse a ele uma experiência diferente, em que ele possa fazer uma autoavaliação, em que ele, passando alguns dados de informações dele, como comorbidade, histórico familiar, né, algumas alergias, a gente já desenha para ele um plano de cuidado. E aí a gente já cria uma interatividade ali, com muito carinho, obviamente, porque senão ele foge da plataforma, né? Então a gente começou a criar alguns feedbacks de saúde para ele, baseado em quem ele é, né? Melhorando essa relação médico e paciente. Porque é muito legal você sentar num consultório, o médico já antevê os resultados dos seus exames, né? Porque aqui não gera valor eu ir para um consultório médico, o médico puxar um papel, começar a olhar, parece prova, isso me lembra a época a época do segundo grau, né? O professor sentava para corrigir a prova na frente. Falei, pô, eu fico olhando o cara olhando meus exames, eu fico pensando, será que eu vou passar? Exatamente isso. Então, pô, será que eu vou passar nessa prova dos exames? E se vocês imaginam o seguinte, o quanto muda na experiência de atendimento. Eu, ao entrar numa sala de consultório, o médico já fez todo o dever de casa ali, alguns minutos antes, já leu o resultado dos meus exames e ele já vai com a conversa correta. Do que ele pegar a canetinha, honestamente, gente, desculpa a brincadeira, mas é porque eu gosto sempre de fazer essas analogias para exponenciar o problema. Mas é quando ele pega a canetinha assim, e aí ele pega aquele exame no papelzinho e dá uma ticada assim, ó, sabe? E você já viu que aquele resultado do exame tá ruim, e aí você, meu Deus do céu, o que ele vai mandar eu fazer depois? Então bem simplista, Vinícius, é isso, a gente tem mais coisas para falar, mas obviamente é iniciar com o fluxo da jornada do paciente para poder trazer ele para uma experiência diferente de empoderamento. Com certeza, legal. Realmente é bastante angustiante aquela folhinha, né? É parte do processo da vida, a gente já conhece bem, aí está o nosso grande desafio agora, né? Quais são as oportunidades que a gente tem para inverter esse papel aí num sentido muito melhor. Seguindo aqui, Haroldo, tem algumas perguntas aqui também mais aprofundadas agora, inclusive focado na área de atuação de cada um, assim como o Zarora. Agora eu vou te trazer uma pergunta mais voltada realmente para a tua atuação hoje, né? Tu representa uma empresa voltada para o segmento de tecnologia, com foco em tecnologias móveis. Como tu enxerga a mudança do atendimento junto ao paciente e como isso agrega relação no cuidar? Perfeito. Vou aproveitar uma fala aí que o Emerson falou, da viagem de avião das classes C e D. As classes C e D hoje elas estão altamente exigentes. Não é só a classe A, a classe a B que tem um nível de exigência alto, não. As pessoas hoje elas estão querendo, além de comprar, entre aspas, saúde, elas querem comprar uma experiência, né? Então, quando eu estou comprando uma passagem de avião, eu estou comprando também uma experiência de voar diferente. Então, vocês já devem ter percebido aí que eu gosto de, às vezes a gente fica muito preso no nosso mundo de hospital, saúde, e eu gosto muito de acompanhar outros setores, outros segmentos aí, para fazer benchmark, olhar exemplos. E tem 3 setores que eu gosto muito de acompanhar, que são aviação, varejo e bancos. Esses 3 setores aí, eles são altamente tecnológicos. Então, eu gosto de exemplificar aí o caso da Magazine Luiza, do Bradesco e da Gol. Essas 3 empresas aí, eu não sei se vocês perceberam, mas elas vêm de alguns anos para cá disponibilizando tecnologias de assistentes virtuais. Então, tem vários serviços hoje que eu consigo resolver com a Magalu, do Magazine Luiza, a Bia, do Bradesco, são avatares, né, que essas empresas criaram para melhorar a experiência do paciente. Então, eu costumo dizer que hoje essas empresas, TAM, Magazine Luiza hoje é uma empresa de tecnologia que vende produto.
A Gol é uma empresa de tecnologia que vende passagem aérea. Por que que o hospital também não pode evoluir para esse nível de tecnologia e vender saúde com uma experiência boa, né, para o paciente? Não posso deixar de citar aqui um caso de um case de muito sucesso que a gente tem na área da saúde, que é muito parecido com o da Magalu e da Bia e da Gal, relacionado ao atendimento via WhatsApp, utilizando um assistente virtual integrado com o RP. O que o Emerson falou é interessante porque você precisa de integração. Se eu já tenho aquele dado do paciente, para que eu vou pedir novamente? Então, a gente procura evoluir para esses atendimentos com um nível de excelência bom, né? Um grau de experiência boa para o paciente. E para contextualizar aqui, só passando 2 números aqui para vocês. Hoje, a gente tem em 99% dos smartphones no Brasil, você tem um WhatsApp instalado. E 93% dessas pessoas que têm o WhatsApp instalado, elas acessam o WhatsApp todos os dias. Então, é uma ferramenta perfeita para você manter uma comunicação com o paciente. E aí, só para falar aqui para vocês de um caso muito interessante que já está acontecendo, não é projeto, né? É um que a gente implementou na Unimed Caruaru. O grau de satisfação e de atendimento que os pacientes da Unimed Caruaru têm hoje evoluiu bastante. O que é que hoje eles conseguem disponibilizar para o paciente lá para melhorar um atendimento? Hoje eu consigo fazer um agendamento por WhatsApp. Então, eu consigo gerar um token para fazer um atendimento também solicitando isso por WhatsApp. O hospital ele precisa disponibilizar para o paciente dele os meios onde o paciente está. Então, se ele quiser agendar por WhatsApp, ele vai agendar. Se ele quiser agendar pelo Global Health, ele vai agendar. Se ele quiser ligar, o hospital tem que permitir esse tipo de agendamento. Então, são possibilidades que o hospital, que as instituições de saúde, elas precisam ter esse cuidado, né? A gente está vivendo numa era onde a gente está evoluindo para uma situação onde as pessoas não querem mais falar por telefone. Geração dos milênios, geração X, esse pessoal novo que está aí está chegando agora. Eu que estou perto dos 40 já não quero falar mais. Imagine o pessoal que está chegando agora, né? Então, assim, a ideia é a gente disponibilizar para ele. Quem está passando aqui atrás é minha mãe, viu? Tá? Só não. Isso acontece. Isso acontece. Uma ótima tarde para ela. Então, essa experiência aí que a gente gostaria de passar, né, de um atendimento de excelência para os pacientes, tentar acompanhar e verificar outros setores para copiar as boas ideias mesmo, né? Exemplos que a gente pode ter de outros setores e percebam que quando empresas do nível de Magazine Luiza, Bradesco e Gol investem nesse tipo de tecnologia, é porque eles já fizeram muita pesquisa de mercado e isso aí vai ser o novo meio de atendimento. As pessoas elas chegaram num nível que elas querem ter uma comunicação assíncrona. Ou seja, eu não quero receber ligação de alguém me perguntando se eu vou ser atendido tal dia. Às vezes eu tô no meio de uma reunião. Se alguém ligar aqui agora para mim de algum hospital, já vai me atrapalhar. Então, são situações que a gente precisa evoluir. Né? Eu vejo muito aí, eu acompanho os parceiros da Healthcare Alliance, eu vejo muita tecnologia boa que permite essa evolução, esse cuidado, essa experiência do paciente. E acredito que a gente vai evoluir muito a partir de agora com esses assistentes virtuais na área da saúde, tá? Em específico com o WhatsApp, que é onde o cliente está. É isso aí. Com certeza, cara. É uma grande mudança de mindset. A gente sabe disso, bem como tu falou. Antigamente só se falava por telefone, hoje em dia é só mensagens, realmente.
vai falar em casos extremos, no último caso é que a gente vai realmente para o contato, né? Emerson, agora entrando um pouco na questão cirúrgica, centros cirúrgicos e procedimentos, né? A gente sabe, por menores que sejam, necessitam de atenção, de cuidado, seja no pré-operatório ou no pós. Então, eu queria entender um pouquinho contigo de que forma as condições, como a tecnologia pode ser inserida nesse contexto e que atores se beneficiam disso no processo. Como a gente pode auxiliar eles? Vinícius, queria só... o meu xará falou uma coisa muito importante. Há um tempo atrás, a gente falava empresa digital, né, Zarur? Uhum. Empresa digital, e eu sempre repetia para todos os meus pares, dizendo o seguinte: o cliente já se digitalizou. A sua empresa, se não entrar na sequência e na vibração, naquilo que é o interesse dele, esquece. E o Zarur também deu um outro exemplo muito legal. Tem 3, 4 apps. Se você encontrar, tem um monte. E ele não quer. O consumidor 4.0, ele quer informação rápida, precisa, o passo seguinte e o meio de pagamento. Ponto. É isso que ele deseja. Então, ele quer o que não é ele, o que nós queremos. Nós queremos simplificação da nossa vida. Eu não quero gastar energia em catar um telefone e ligar para um consultório, para a secretária marcar. Então, quando você pega a questão da cirurgia, Vinícius, que você me abordou, e todos os atores, ela começa em algum momento lá no consultório, na marcação da cirurgia. E se você tem uma plataforma de marcação, ela é estruturada pelo WhatsApp, onde você não precisa perder o tempo, como o próprio Haroldo falou, já fez a marcação, o médico, depois da cirurgia, ao apresentar as possibilidades, coloca em série na jornada dele, do paciente, informações, para que ele chegue de forma segura no hospital, não tenha perda de tempo e energia para saber qual é o documento que ele vai receber. Então, você recebe uma mensageria estruturada, é isso que o Haroldo está falando, e isso vai facilitando no processo da internação, na chegada do hospital, no que a gente tem um fluxo dentro do hospital. Os hospitais têm um negócio chamado bate-mapa. O que é o bate-mapa? A partir do momento que você cadastrou uma cirurgia no centro cirúrgico, se você envolve leito de UTI, reserva de sangue, ou PME, quantas vezes nós já não vimos do paciente chegar no centro cirúrgico e o equipamento não está lá? Então, essa estruturação de tecnologia e mensageria e comunicação vai fazer, com a sua pergunta, quem são os atores envolvidos? Todos os atores envolvidos, dentro de uma plataforma tecnológica, dentro de informações precisas e objetivas, vão qualificar a experiência daquele paciente. Que aí é o hotel de 5 estrelas que o Haroldo falou, de 6 estrelas, que é aquela necessidade de que nós tivemos a possibilidade de ver os hospitais em Portugal. Quando você acessa, ele tem o tempo de espera de consulta no pronto-socorro. A melhor rota no Waze. Então, quando você vê esse contexto todo que a gente sempre diz da analogia, tudo tem que estar integrado para que ele possa chegar e ter uma melhor experiência. Então, que atores são envolvidos? Então, nós temos, com toda a estrutura da interoperabilidade, a gente tem facilidade depois de conversar com esse paciente no pós-operatório através de uma mensageria, identificando eventos que, porventura, possam mitigar complicações, possam evitar com que ele tenha que ir a um pronto-socorro desnecessariamente para poder fazer um procedimento quando a dúvida dele é sobre ou uma temperatura ou um nível de dor. Acionar toda uma equipe, uma estrutura com alertas para que literalmente possa ter um direcionamento melhor desse paciente nos seus cuidados. Então, os atores aqui, é como o Zarur fala, eu adoro o negócio chamado percurso do paciente, né? Percurso, linha de cuidado. Quando você pega isso no paciente crônico, você coloca uma outra palavra que é a vedete do momento, que se chama engajamento. O que significa?
paciente diabético, tá ok, mas como é que ele toma uma mudança de atitude e comportamento para redução de peso, tomada de medicação no horário correto, se a glicemia, se os equipamentos de GSM, que são os monitores de glicose integrado com a internet, possam trazer essas possibilidades de um melhor cuidado dele. Então, quando eu digo lá aquela frase assim, não volta para trás, não volta. O grande desafio nosso é a gente criar interoperabilidade, ter uma grande máscara em que, literalmente, eu não preciso ficar baixando 4, 5, 6, 7 dispositivos para ter um cuidado. E aí eu poder receber as informações necessárias. Com isso, eu acho que nós vamos cada vez mais facilitar a vida das pessoas, trazer segurança, para que, numa menor dúvida, ela possa acionar um sistema de saúde ou uma unidade de urgência e assim por diante. Então, os atores eles vão de ponta a ponta até o faturamento, né? Entra dentro dessa cadeia de atenção e essa cadeia de valor. Então, eu entendo que os atores principais eles trabalham todos em sintonia para que o melhor seja para o paciente. Então, você imagina no bate-mapa, num fluxo, o enfermeiro no dia anterior vê num dashboard todos os atores dizendo OPMA ok, banco de sangue ok, equipe de vídeo ok, e isso facilita com a mensageria, trazendo aí uma segurança e uma experiência melhor. Eu entendo que não tem outra saída. Com certeza. Emerson, inclusive, é uma situação bilateral, né? Porque, a exemplo que tu falou da questão da cirurgia, não tem os equipes, não tem o material preparado. Isso é tão prejudicial para a instituição quanto essa questão da experiência, né, que nós temos aí com o paciente final. Se você calcular a quantidade de cirurgias suspensas, né, de eventos não esperados, o impacto que isso traz, e a quantidade de possibilidades. Imagina, você fez uma cirurgia, você passou a ter uma dor ou uma febre, vai a um pronto-socorro, chega lá, eles vão proceder inúmeros exames, quando o seu médico ou uma equipe de suporte poderia ter resolvido isso diretamente, e mitigando impactos jurídicos, impactos de danos à saúde, danos irreversíveis. Então, é bem isso que você falou, é bilateral a coisa. Com certeza. Não, fantástico. Antes de eu pular para o próximo tema, que eu acho que é bem relevante, é o nosso mundo contemporâneo atual aí, queria só dar um recado para todo mundo que nos acompanha. Pessoal, o chat está aberto, tá? Fiquem à vontade, se quiserem incluir algum tema, perguntar para alguém específico, enfim, podem participar à vontade aí que a gente transmite aqui a pergunta. Agora eu queria trazer uma reflexão, acho que para todos, que é o cenário pandemia. Né? Então, o quanto isso tem afetado o nosso dia nesse cuidado, né? E onde a tecnologia vem se inserindo nisso. Aí eu gostaria de convidar um pouco a todos aí, não sei quem gostaria de falar, Haroldo, pode começar? Posso, com certeza. Legal. A gente entrou numa situação aí na pandemia que é relacionada à comunicação do hospital com os familiares, né? A gente, antes da pandemia e até agora, a gente percebia que a comunicação era muito reativa. Então, o paciente estava internado e, se alguém perguntasse alguma coisa, o hospital se comunicava com os familiares, né? E aí a gente entrou na pandemia, chegou numa situação onde o familiar não podia ir visitar o paciente que estava internado por conta das restrições. Às vezes o familiar ele estava na UTI sem conseguir falar com o familiar, com o parente, né, que estava em casa. E aí a gente caiu numa situação que isso já ocorria anteriormente, a pandemia, só que ficou muito mais evidente. Eu passar um status do tratamento, da evolução do meu paciente que está numa UTI, por exemplo, para um familiar. Então, como é que acontecia e como é que ainda acontece? O familiar ele tem que ligar lá e dizer, como é que está o meu parente, meu tio, meu avô, minha mãe? E isso ficou evidente, ficou muito evidente em relação a isso, e abriu uma série de oportunidades para criarmos soluções
onde eu comunico os familiares e deixo os familiares cientes de como está a saúde do paciente, sem eu precisar ser reativo. Então, de uma forma ativa, eu faria esse tipo de comunicação. A gente recebeu algumas demandas aí na pandemia de hospitais querendo algumas soluções para eu passar um status diário para o familiar, para o celular dele. Então, ó, evoluiu bem, não evoluiu, melhorou, está assim, está assado. E aí eu volto um exemplo para fazer uma analogia aí, em relação a Magalu, novamente. O que é que ela faz? Ela passa para quem faz uma compra de algum produto no site, ela vai passando o status da compra. Então, quando você compra algum produto, você fica naquela expectativa, naquela ansiedade de receber aquele produto. A mesma coisa a gente pode entender de um familiar que está com um paciente internado. Então, eu estou lá com minha esposa, com algum parente meu internado, e se eu puder receber notificações diárias de como que está o andamento, a evolução do paciente, acredito que é fantástico. É uma forma de você tranquilizar o familiar do que está acontecendo e uma forma de mostrar que o hospital ele está preocupado tanto com o paciente quanto com seu familiar. Então, acredito que depois da pandemia a gente vai evoluir aí para algumas tecnologias agora que forneçam esse tipo de comunicação com o familiar, né? Não só com o paciente, desde que ele autorize esse tipo de comunicação, né? Ah, legal. E também pensando do lado das equipes multidisciplinares, que tiveram um grande problema para se readequar, né? Porque já Sim. os operantes de como atuar com esse público, com os familiares e com o próprio paciente, e aí, da noite para o dia, isso tudo inverteu e novas formas precisaram ser criadas, ser abertas para que tivesse esse contato, ter um contato físico, né? Bastante. O familiar antes tinha condição de ir. Com a pandemia, ele não podia Sim, mais estar lá, porque muitas vezes a ala que o paciente estava é a ala de isolamento de Covid. Então, a única maneira que existia de eu passar um status ou era por telefone ou por algum software, algum meio de comunicação. Isso aí ficou muito exato. evidente. Já acontecia, né? A gente já entende que isso já acontecia, mas com a pandemia ficou escancarado essa oportunidade aí dos hospitais se adequarem e melhorar esse relacionamento, não só com o paciente, mas com o familiar que está em casa e preocupado com o seu ente querido que está internado. Verdade. Zarur, te convido aí, quer complementar o raciocínio? Eu quero, porque Imaginei. eu sou. Quando você acredita numa coisa, você tem que experimentar daquilo, sabe? Não me chame para jantar, Vinícius. Preparar uma deliciosa comida e aí pede uma pizza para você e eu vou na sua janta. Então, eu tive o prazer durante essa pandemia, ou desprazer, se pode se dizer assim, de viver esse momento que a gente está de tecnologia e tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje, que é esse empoderamento e o que a gente está defendendo, que para o empoderamento tem que ter uma estratégia de saúde conectada, né? A gente começou ano passado, em abril, nossa telemedicina e muita coisa se transformou de lá para cá, né? Então, desde o marco de 20 de março de 2020, que eu não esqueço essa data, né, que foi quando o presidente criou a MP, autorizando a execução de consulta à distância, né, a gente mudou. Vocês imaginam o seguinte, nós implantamos essa solução em todo o estado de Pernambuco, na Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco. E eu tive recentemente uma crise muito forte de sinusite, gripe, recentemente há um mês e meio atrás. E até então eu não tinha tido ainda o prazer de usar toda a nossa plataforma, né? Mas vocês imaginam o seguinte, como é que você faz num momento como esse de pandemia, né? Porque o Haroldo fez uma narrativa aí de hospitalar, eu quero fazer uma narrativa ambulatorial. Como é que você faz nessa época de pandemia para ter o seu receituário na mão, para você ter seu pedido de exame, para você poder ter um médico à distância com todos os sintomas de Covid, né? Febre, muita coriza,
Vocês imaginam o quanto isso é difícil para o profissional de saúde, difícil para a gente também, né? Então, uma coisa que mostra e nos dá toda a certeza que nós estamos no caminho certo e na afirmação correta dessa saúde conectada, é eu poder, via tecnologia, realizar o meu agendamento, receber no meu telefone o receituário digital, a receita especial, o pedido de exame, e até o laboratório indicado. Eu recebi também no meu aplicativo todas as indicações das condutas que eu tinha que fazer em um plano de cuidado. Então, meu médico ele pediu para eu medir a oximetria 4 vezes ao dia, temperatura, aquele conjunto de coisas de plano de cuidado. E aí isso me alertava. E o legal do receituário foi, coloquei na mão da minha esposa e não disse nada para ela. Eu falei, meu amor, tá aqui, compra essa medicação que o médico me passou, né? E ela saiu com aquele QR Code, foi lá e voltou com a medicação. Então, que coisa mais linda. Eu cheguei para fazer o exame e eu já tinha recomendação antes. Olha, os exames de SWAP, PCR, é de meio-dia às 2 nesse laboratório. Então, eu fui, realizei meus exames naquele período e tudo de maneira digital. Recebi os exames de maneira digital, o resultado. Então, esse empoderamento de eu estar ciente o que eu tinha que fazer me incomodou muito pouco o médico, né? Porque eu já tinha ali um plano de cuidado, eu tinha os alertas que ele disparou, olha, se a oximetria baixar de, acho que ele me deu um gatilho de 92 ou 94, não me lembro, até agoniante isso, ele me deu um gatilho lá de 92, se eu não me engano, e esse gatilho, se eu chegasse nesse momento, ele tinha sugerido para eu ir para a emergência, né? Para validar, porque até o resultado do meu exame não tinha saído ainda. Mas isso é tudo isso que a gente está sugerindo para que a gente possa fazer na área de saúde. Independente de fornecedor, independente de produto, a gente está hoje querendo enriquecer as informações, que isso existe e já funciona. E funciona muito bem. É uma outra experiência. Honestamente, eu não quero mais ir para consultório de médico para uma consulta mensal ou semestral daquelas de rotina que a gente faz, né? Eu pegar meu carro, deslocar no trânsito, não é uma experiência boa, não é. Eu costumo dizer, o Matheus até me ajuda sempre nisso, ele fala, eu sempre dou um exemplo com o iFood, né? Eu sempre digo, não comprem pelo iFood, gente, não comprem. Sabe por quê? Você vai ter uma experiência que depois você vai comprar sempre por ele. O trem é muito chato, é viciante. Porque quando você... aí você compra pelo iFood, aí você pega e faz o seguinte, aí no outro dia você faz o seguinte, você pega e liga para o restaurante. Hoje no iFood você consegue ver o cara, eu não ganho nada do iFood, o iFood podia me patrocinar, mas você consegue ver no iFood o cara da moto trazendo sua refeição, você consegue ver as etapas sendo realizadas, é uma experiência que quando você liga, você sente um vazio agora quando você liga para o restaurante, pede a refeição, e aquele vácuo, será que está vindo? Será que esqueceram o meu pedido? Aí você liga daqui a 30 minutos de novo, né? Então, vocês imaginam, voltando um pouquinho para a experiência do paciente, para o fluxo de atendimento, hoje a gente já tá fazendo um trabalho com o sistema de autoatendimento, que não é igual aquela bolacha que a gente recebe, né? Na Pizza Hut ou então no Outback. Aquela bolacha no começo era muito legal. Só que você não tinha a menor ideia de quando você vai ser atendido. Aquilo também é agoniante. Me parece muito quando a gente chega no hospital e retira a senha, né? Gente, eu retirei senha ali, e agora? Né? Aí você começa a fazer matemática. Você olha o número que está, vê o número que falta, multiplica pelo tempo médio. Então, você é atendido e tal hora, eu começo a fazer a conta. Aí, quando eu vejo no painel, aparece sempre os números de preferencial, né? Aquela conta sua não serve para nada. Então, isso é agoniante. Mas eu queria dizer que, no caso da pandemia, a experiência de tecnologia que nós recebemos, as lições que nós aprendemos, de que dá para fazer uma saúde mais conectada, dá para levar para o resto da vida. Eu acho que é um caminho sem volta, é um caminho onde mostrou
que a saúde não tem mais paredes, né? E que a gente pode levar a saúde para mais pessoas, né? Inclusive para a zona rural, aproveitando o número que o Emerson Assis disse aí, na zona rural hoje já tem 60% das pessoas conectadas na internet. Essas pessoas precisam sair da zona rural para vir para o grande centro? Não necessariamente, né? É isso, é essa experiência que a gente teve durante a pandemia. Olha, eu fiquei muito feliz em poder usar a tecnologia em toda a sua etapa, desde o momento de agendar, de ser atendido via telemedicina, de usar a medicação conectado com as farmácias, de usar o pedido de exame, tudo sem papel. Com certeza, inclusão. E essa foi, se a gente pode dizer que teve algum lado positivo dessa pandemia, foi justamente esse acelerômetro que nos trouxe, né? Colocou o pé no acelerador realmente no quesito tecnologia de alcance, para a gente buscar essas pessoas, bem como falou o pessoal, por exemplo, mais afastado dos grandes metrópoles e centros urbanos. Pessoal, eu vou até convidar, Emerson, nós recebemos uma pergunta bem interessante nesses 2 dias de evento. Esse foi um tema bastante recorrente e eu quero trazer aqui da Ana Carolina César. Obrigado, Ana Carolina. Ela trouxe um pensamento que foi bem discutido. Eu vou pedir, Emerson, minha cirurgia agora. Se tu puder pegar esse raciocínio, aí a gente conversa mais um pouco a respeito. Ela pergunta: existe uma fórmula ideal para utilizarmos a tecnologia e não perder a humanização da experiência do paciente, principalmente em tempos de pandemia? Olha, sem sombra de dúvida, eu acho que nós precisamos entender algumas coisas. Nós temos que entender quais são as propostas, quais são os seus limites e até onde a gente pode fazer. Eu não acredito que numa teleconsulta você possa, numa primeira consulta, você não possa examinar o paciente. Eu não acredito que somente algoritmos como o Vinícius da anestesia lá falou é o importante, o que vai resolver. Mas eu tenho algumas experiências interessantes nisso. Essa semana mesmo, a gente fez um procedimento, chama biópsia percutânea de mama guiada pelo ultrassom. A paciente anotou que estava com hematoma, e aí pega-se o contato e liga para a paciente ou pela mensagem. E aí, você está com hematoma? Isso deu segurança para a paciente, sabendo que tinha alguém olhando aquela mensagem e que aquilo era um relacionamento. Paciente, está com dúvida? Ficou alguma insegurança? Tem que voltar ao atendimento. Então, eu acho que a questão da humanização não significa que a tecnologia nos afaste somente da maneira como você usa a tecnologia. Então, por exemplo, se você estiver na sala de estar, a sua esposa ou seu filho num sofá e o outro na outra poltrona e conversando pelo WhatsApp, eu acho que é um pouquinho de desperdício em termos de emoção. Mas quanto é que da emoção não nos trouxe, né, o parente que está distante? O Emerson acabou de falar, o Haroldo acabou de falar, a conexão de um paciente dentro do hospital com a possibilidade de falar, fazer aqui, me desculpe a situação, até um momento de despedida, né? Quer dizer, por dificuldades. Então, eu entendo que o processo de tecnologia, ele não deixa de ser humanizado, né? Depende da maneira. Porque a humanização está no sentimento, está no interesse pelas pessoas. E existem maneiras de se relacionar pessoalmente, sem nenhum processo de humanização, sem nenhuma empatia, e existem maneiras tecnológicas que você pode trazer para si toda a empatia, todo o cuidado, todo o carinho. Então, muitas vezes, você acaba confundindo que a tecnologia, Ana, possa distanciar o ser humano. Eu acho que não, a tecnologia ela aproxima o ser humano. O que não dá, e aí vem as experiências que eu vejo que o Haroldo vem falando, o Emerson vem falando, o Zarur vem falando. Vocês já ligaram numa teleoperadora? Vocês já ligaram num URA em que literalmente você diz, fale 1 se é não sei quem, 2 se não é o quê, 3 não sei o quê. E o chatbot? Que literalmente você termina e ele diz assim, e aí, resolvi sua situação ou não? Você não consegue resolver determinadas coisas. Isso é a frieza da tecnologia.
Isso é literalmente alguém que não está interessado na experiência de quem é que está comprando o seu serviço ou de quem está vivenciando o seu serviço. E aí a gente escreve aquela frase, olha, eu quero falar com o humano, né? E agora, eu tenho tarefas que a tecnologia pode me oferecer, Vinícius, que não precisam ser feitas por humanos. Por exemplo, eu não preciso falar com alguém para tirar uma segunda via ou um boleto, ou para tirar um documento. Isso são trabalhos que a tecnologia agregou valor. Isso são os processos robotizados que literalmente vão facilitar a nossa vida. Se eu literalmente tiver uma imagem e essa imagem for lida por uma inteligência artificial e que me traz hipóteses diagnósticas, eu não vou me valer disso? Vou. Agora, se eu literalmente não olhar para o paciente e não pôr a mão sobre esse paciente, literalmente eu estou perdendo o processo de humanização. Então, nós temos que lembrar que esse processo de construção da tecnologia é o mesmo efeito da pólvora, é o mesmo efeito da fissão nuclear, é o mesmo efeito de algumas coisas que acabaram sendo deletérias ao longo da história do ser humano, né? Então, eu entendo que a gente tem essa experiência para poder corroborar com o que nós fizemos aqui com um projeto social do Minha Cirurgia. Desculpa tocar nesse assunto, mas a gente ofereceu uma plataforma de cuidados de Covid para prefeituras que não tinham condições. Então, os pacientes eram colocados nessa plataforma, recebiam mensageria de como que é o estado de saúde, falta de ar, diarreia, ele era categorizado, vinha para um médico cuidador, e esse aí, com certeza, entrava em contato e dizia assim, opa, você colocou que está com falta de ar, como que está isso? Ah, isso. Então, por favor, se dirija à unidade respiratória para um cuidado melhor ou passe por uma nova avaliação. Eu acho que esse é um projeto e um processo que não tem mais volta. O Zarur colocou uma coisa muito importante. A humanidade só dá saltos nas crises. Em todas as guerras, infelizmente, a medicina e a sociedade evoluiu, infelizmente. E o Covid, infelizmente, subtraiu da gente pessoas amadas, é um caos, mas ele trouxe um salto de evolução. Nunca foi aprovado uma telemedicina e rompeu tanta barreira, tanta cultura em tão tempo tão fugaz como foi agora por conta do Covid. Então, o ser humano, ele só aprende na dor, infelizmente. Emerson, eu queria enriquecer um pouquinho. Vinícius, queria aproveitar e enriquecer um pouquinho. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na vida, e ainda bem que o Emerson Assis falou isso. Esses dias atrás, eu estava reunido com umas 40 recepcionistas num grande hospital daqui de São Paulo, daí de São Paulo, né? E a gente estava mostrando um novo modelo do fluxo do atendimento, em que a redução do atendimento das pessoas, que hoje é 15, 20 minutos, ia para 3 segundos, né? E aí, nos exemplos do pessoal, todo mundo, não, mas Emerson, olha só, quando chega esse paciente que é de intercâmbio, eu tenho que fazer isso, eu não consigo fazer automatizado, sabe? Os exemplos sempre são, para derrubar qualquer projeto de tecnologia, de mudança, sempre são os da exceções. Pessoal, esse é um fórum que a gente quer passar a experiência nossa para vocês, né? E eu, como essa área de diretoria de inovação já tem alguns anos, eu digo, exceção são tratadas como exceções. Não vamos deixar que todo um projeto digital mire na exceção. Então, quando o Emerson colocou, nossa, eu posso, para emitir uma declaração de imposto de renda, para emitir uma segunda via de boleto, nossa, eu tenho que falar com o Papa. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é para ser um botão na tela ali, segunda via de boleto, puf, né? Simples assim. Então,
o que nós temos que fazer? Coisas que não faz mais sentido, gente, tem que ser 100%. Nós temos que brigar diariamente para ser 100% digital. E a exceção, nós vamos tratar como exceção. Não se consegue inovar pensando em legado, pensando em exceção. Então, essa reunião foi muito legal, eu trago ela como exemplo para vocês. A gente estava falando de um atendimento que é um atendimento mais humanizado que esse, que a pessoa apertar numa tela de totem em 3 segundos está atendida, do que receber uma senha, esperar 20 minutos, 10 minutos para ser chamado, para uma pessoa sentar na sua frente, ter a experiência do Haroldo, digitar tudo. Não, isso não é humanizado. Isso não é humano mais, pelo amor de Deus, né? Então, obviamente, que se o Haroldo tiver documento inválido, problemas não sei aonde, alguma coisa, ele é chamado e atendido carinhosamente para a pessoa tentando resolver o problema dele. Mas a gente não pode colocar isso como uma regra geral, né? Foi muito legal ao longo dos anos a gente chegar num lugar e ter uma pessoa para nos atender, aquilo era muito legal. Só que o ser humano evoluiu, ele é muito dono de si hoje, ele é muito capaz. E é o tema da nossa mesa hoje, né? Ele é muito capaz. Não duvidem da capacidade das pessoas. Não vamos alinhar por baixo. Então, você está falando aí de projetos, eu vejo muitos projetos, Emerson, que por causa de 1% de exceção, não vão para frente. Ou seja, você penaliza 99% daqueles pacientes que poderiam ser beneficiados por detrimento a 1% daquilo que é exceção, não vou conseguir fazer e tal. Então, é o que você falou, e realmente, para mim, o atendimento humanizado seria se eu chegasse lá e fosse atendido rápido, não preencher papel. Então, esse exemplo que você deu aí de um check-in de 3 segundos, não tem mais humanização do que essa aí para mim. É isso aí. Então, só que, se eu posso passar um pouquinho da minha experiência para vocês, e eu me policio muito em relação a isso, é separar a exceção do todo. A exceção, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo como trabalhar ela e vai humanizando, vai resolvendo. Mas existe muita coisa que é repetitivo, rotineiro e dá para ser digital. Emerson, a gente teve uma experiência. Você sabe que os prontos atendimentos têm uma quantidade de consulta dia absurda. E aí você acaba tendo uma dificuldade para identificar quem tem maior ou menor risco. E aí você monta aquelas escalas de Manchester e assim por diante. E numa das discussões que a gente teve, então, assim, de cada 100 pacientes que passam no pronto-socorro, a gente conseguiu ver uma estatística que 92% eram azuis. E aí eu tinha que atender os 100 para descobrir quem eram os outros 8% que precisavam de uma atenção emergencial. Então, é isso que a tecnologia pode nos trazer, em que eu tenho rotina, processos e atividades automatizados e facilitados por uma tecnologia para que eu cuide da exceção. Porque a exceção é exatamente não encaixa em nenhum protocolo, nenhum algoritmo. A exceção é exatamente a nossa individualidade, é aquilo que nos torna diferenciado, é aquilo que nenhuma máquina vai fazer e vai ocupar o nosso lugar. Então, isso que você coloca é a verdade da experiência. Então, assim, você gasta uma energia absurda para dizer o seguinte: você cria roteiros monstruosos de documentações para poder deixar a coisa legítima e legal, quando, na verdade, nada disso interessa ao paciente e nem agrega valor para ele no final. Então, é a experiência do Haroldo, que teve que preencher uma série de documentos, enquanto que, na verdade, o que agregaria para ele era ele chegar, fazer o seu exame, ir para casa e todos os dados estarem conectados num único lugar. Eu Sem entendo dúvida. que é bem isso mesmo. Só colaborando mais um pouco com a Carolina, uma coisa que a gente fez, sabe, Carolina, na secretaria aqui do Estado, e a gente percebeu que isso é muito novo para todo mundo, essa tecnologia sem o calor humano ali, né? E as pessoas, é meio estranho para eles. Como esse evento aqui, em um momento anterior, a gente faria presencial, coisa do tipo, né? E as pessoas estão aprendendo a falar com telas e tudo mais,
Mas o que a gente viu de prática, tá, Carolina? A gente, como todos os tipos de serviço, a gente criou métodos, tá? Às vezes a gente vai no mesmo restaurante, com garçons diferentes, ou mesma franquia, e o atendimento não é o mesmo, né? Talvez por não ser padronizado ou por diferente tipo de pessoas. Então, uma coisa que a gente procurou fazer é criar um conjunto de métodos. Então, a gente criou uma cartilha para ajudar os médicos, porque também não é só tecnologia. É importante que as pessoas estejam treinadas e adaptadas àquele contexto. Então, a gente criou uma cartilha do antes da consulta, do pós-consulta, a gente criou uma cartilha que o médico, às vezes, se esquece de estar num bom ambiente para atender o paciente, em que eu posso me mostrar disponível para você, sabe? É aquele negócio de ler os exames. Então, existem métodos para diminuir essa distância afetiva, que, se brincar, vai gerar melhor resultado do que, às vezes, eu vou no consultório, o médico está de cabeça baixa, anotando no papel, ou então está digitando para a tela do computador, olhando para o lado, né? Então, a gente criou um conjunto de métodos para diminuir essa distância no caso da telemedicina. É isso. Fantástico, pessoal. Infelizmente, a gente já ultrapassou aí um pouco do tempo, né? Porque a gente sabe que é um tema realmente gostoso. A gente conversou um pouco antes aí, a gente sabe que ele tange muito o quesito filosofia, inclusive, que daria uma abertura muito grande para a gente conversar sobre vários aspectos. Acho que a gente conseguiu tocar bem aí no que tange a tecnologia e onde a gente pode seguir nesse caminho. Eu acho que é um bom tema de casa para todos. Eu quero agradecer imensamente, passar um recadinho rápido aqui. A Healthcare Alliance está lançando um novo projeto em conjunto com a consultoria do Sírio e da Folks, tá? Que é o Programa de Aceleração Digital e Operacional, para fazer uma aferição aí da maturidade digital das instituições. Então, o pessoal do marketing vai colocar no chat aí o link, para quem tiver interesse, se inscrevam lá, vocês vão receber uma comunicação para que a gente possa dar seguimento aí e ter essa conversa. Assim como nas outras 5 mesas apresentadas, cada um dos parceiros, cada uma das empresas, se vocês precisarem, quiserem conhecer, entender um pouco mais a fundo as soluções, não hesitem, podem nos procurar, estamos 100% à disposição para bater esse papo. E especialmente gostaria de agradecer demais a vocês aqui, Haroldo, Emerson, Zaror, muito obrigado pela participação de vocês, foi realmente bem enriquecedora. Não deram trabalho, foi muito pelo contrário, facilitaram muito aí, eu acho que o avanço da conversa. Muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade, se quiserem dar um último recado aí, tchau para o pessoal, fiquem à vontade. E agradecer aí mais uma vez você, Vinícius, pessoal da Healthcare Alliance, parabenizar você pela condução, agradecer o pessoal aí do chat que participou. Dar uma sugestão aí para o próximo, a gente fazer 5 horas, né? Umas 5 horas de evento, para dar mais tempo, né? Com certeza, com certeza, e merece. Dizer que a gente, da Dr. Mobile, a gente está aberto aí para tirar dúvidas do pessoal após o evento. Se quiserem conhecer um pouco, drmobile.com.br, o nosso contato está lá no site da Healthcare Alliance. E é isso aí, dizer que foi muito bom, agradecer a todos vocês e vamos, quem sabe, muito próximo fazer um presencial, né, para nos conhecermos pessoalmente. Desejamos isso com vontade. Emerson, queria... Vinícius, olha, foi um prazer estar com o Zarur, estar com o Haroldo, experiências aí que literalmente agregam muito para a gente. Como o Haroldo disse, agradecer o Matheus e o Pedro aí do Becossi que atuaram, e toda a equipe que nos acolheu de forma brilhante. E que realmente, no início, alguém disse assim, puxa, a gente tem 1 hora para poder falar. Eu acho que, na verdade, o tempo voou, né? E com certeza. A única coisa é segurar a ansiedade, porque, assim, é tanta coisa que a gente tem para compartilhar, é tanta coisa que a gente poderia entrar nos detalhes, e numa riqueza e que agregaria um valor muito grande para todos nós, né? Mas, olha, mais um dia que eu acho que a gente
faz um pouco da diferença. Com toda essa equipe que participou nessas 2 semanas de transformação, e cada um trazendo alguma coisa de melhor para a sociedade. Parabéns à Healthcare, parabéns MV, parabéns a todos vocês. Obrigado, Emerson. Zaror. Eu agradeço a todos, me coloco sempre à disposição da saúde, afinal tudo que a gente tem foi construído nesses últimos 30 anos na área de saúde, né, criando projetos e produtos para que as pessoas possam usar. Então, a gente é muito grato por tudo isso que essa área da saúde nos trouxe. Então, não existe nenhuma ambição de ser produto A, produto B, o que a gente sempre poder contribuir com os problemas que as pessoas estão enfrentando, com as dores que ela tem, de repente, daquele processo, a gente está sempre à disposição. Pode me procurar no LinkedIn, Emerson Jamil Zarur, e eu queria agradecer muito a atenção de vocês. A gente sabe quanto é complexo o dia a dia de vocês, e desejar uma boa saúde para vocês, tá? Obrigado mesmo por vocês estarem presentes. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí a toda essa parceria, a participação de vocês, a cada um dos espectadores que participaram nesses 2 dias, enriqueceram o nosso evento. Foi fantástico realmente ter estado aqui com vocês. Espero que tenha sido de grande valia. Precisando, a gente está à disposição. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Se cuidem.